Bem-vindo ao meu canal, Exegese sem ex-Exegese. Começamos hoje uma jornada de análise envolvendo a Bíblia, por vários âmbitos possíveis. O objetivo nesse canal, nesse espaço, é discutir a exegese de alguns textos, evidentemente, mas também analisar questões que envolvem a filosofia da interpretação. O que é interpretação? Essa é uma problemática muito comum no nosso tempo. Discutir algumas questões quanto ao método hermenêutico, que método hermenêutico usar. O certo é que todo mundo lê a partir de uma abordagem pressuposicional definida, mas qual é? Precisamos saber disso. Então, vários aspectos serão analisados aqui, eu te convido a entrar nessa jornada comigo, também muitos textos também, quero analisar, mais do ponto de vista de entender por que chegamos à conclusão, não propriamente a conclusão. O objetivo é entender os passos que são dados. Isso na academia é muito comum, você passa todo o currículo da teologia analisando isso, em momentos diferentes, e aqui meu objetivo é mostrar, do ponto de vista da teologia bíblica, da teologia sistemática, mas focando mais no que Van Hooser chama de dimensão interpretativa da teologia, que é a questão da leitura. O nome exegese, até usado aqui pelo Bruce Waltke, na página 100, exegese no sentido de extrair o significado. Significado é uma questão muito discutida hoje, que é o significado, como diz Van Hooser, há significado no texto bíblico, realmente há significado no texto, e a exegese é muito mais a imposição do leitor. Claro que tem um ponto de vista lá do grego, mas nem quero discutir isso aqui agora, mas entender isso, que nós temos, existe um significado, tem que ser extraído, e a exegese é muito mais a imposição do leitor, como o Grant Osborne costuma, o termo que o Grant Osborne usa, é o leitor-Deus, essa absolutização do leitor na chamada hermenêutica pós-moderna. Ótimo, mas vamos lá. Primeiro vídeo, eu quero começar discutindo a questão da semântica. Semântica, normalmente se pensa logo na exegese do texto. Não, semântica é fundamental. Como eu disse há pouco, existe uma grade curricular que você tem que entrar, os prolegômenos da interpretação, entender a questão da sintaxe, da semântica, da morfologia, da hermenêutica geral, depois da hermenêutica aplicada, que é uma metodologia muito interessante. Então, a semântica é fundamental para a gente entender o texto sobre vários aspectos, e ela também faz parte da análise de muitos estudiosos, para vocês entenderem a questão. Vou até projetar o texto aí, pelo menos os títulos, né, só para a gente entender isso. Essa obra aqui, Semântica do Novo Testamento Grego, do Low, maravilhosa, mas essa obra do James Barr, que é de 1961, revolucionou a questão da semântica na Bíblia. Ela é fundamental para trazer um aspecto distinto no que diz respeito à semântica. Mas o que é semântica? Ainda assim, nós poderíamos estar questionando isso. Então, deixa eu vou projetar para a gente fazer isso como se fosse uma aula mesmo. A gente vai discutir semântica na Bíblia. Como é que a gente entende isso? Então, vamos lá. Para a gente entender que a semântica é o significado é o coração da comunicação. Então, as palavras fornecem os ingredientes, o significado, a gramática e a sintaxe dão a forma. No entanto, até pouco tempo atrás, a semântica era mais arte do que ciência. Então, o James Barr, que eu acabei de citar aqui, de 1961, foi muito importante para essa guinada, essa virada profunda na questão da semântica. Porque a semântica é o significado. Você lê um texto aqui, qualquer texto da Bíblia, você está aqui, por exemplo, eu, irmãos, quando não pude falar como espirituais, mas o que é espirituais aqui? O que o autor quer dizer com isso? Qual o significado em voga? Então, a semântica está preocupada com a questão dos significados, como tratar isso. Então, olha bem, inicialmente o estudo das palavras tornou-se o aspecto mais conhecido da exegese. Os comentários padrão, eles ficam trabalhando palavra por palavra. Então, pega um texto como esse de 1 Coríntios que eu estou aqui aberto, pega a palavra irmãos, pega a palavra espirituais, pega a palavra carnais, crianças. Então, vai fazendo um trabalho de palavra por palavra. Essa semântica, ela foi muito usada. Inclusive aqui no Brasil, que a gente é bem atrasado,
Graças a Deus, com o efeito da globalização agora, ou planetarização, como diz o Bauman, você tem, pelo menos quem lê inglês, consegue ler as obras maravilhosas aí que tem e não fica desatualizado nesse aspecto. Mas aqui no Brasil era muito comum ficar se preocupando com palavra tal, palavra tal, palavra tal, como se a semântica fosse só a palavra, não houvesse um texto, mas só a palavra. Então, esse tipo de coisa gerou alguns problemas. Então, o que acontece? A maioria dos linguistas de hoje admite a centralidade do contexto literário histórico, isso é, dimensões linguísticas e extralinguísticas em relação a toda a questão do significado. Ótimo, hoje se tem em mente, claro, isso é óbvio, hoje não dá para fazer trabalho mais por palavra, hoje a centralidade não é a palavra, mas o contexto literário, o contexto lógico. Então, como é que a palavra funciona numa engrenagem que tem um texto, no macro? E o contexto histórico também, a efeito da chamada semântica diacrônica, que a gente vai entender depois. Em outras palavras, a análise semântica de um conceito envolve não apenas a sintaxe, mas também os antecedentes históricos por trás dos enunciados. Acabei de citar agora a questão da semântica diacrônica, a gente vai entender a questão da semântica diacrônica e a semântica sincrônica. Então, precisamos entender isso. E o último ponto aqui, nos últimos anos, a noção de estudo das palavras tem sido cada vez mais substituído pela abordagem sofistificada chamada de estudo do campo semântico. Então, o que inicialmente era só palavra, se entendeu posteriormente que a questão do contexto lógico, histórico era importante, a questão linguística e extralinguística, e hoje a questão do campo semântico. Então, é um grupo particular de palavras que tem relações linguísticas, seja por sinonímia ou antonímia, ou por algum tipo de associação. Então, onde você quer chegar? Você pega lá a palavra, por exemplo, um domínio semântico chamado amar. Aí você tem vários subdomínios semânticos debaixo disso. Então, as relações aí são estabelecidas por antinomínia, antonímia ou sinonímia. Aí depende de outras relações possíveis, que são trabalhadas num léxico. Nesse caso aqui, o léxico do Lounaida. Mas, para a gente ser bem compreensivo aqui, para democratizar. Então, o que é a semântica? A semântica é o significado. Toda vez que você for ler uma passagem, automaticamente você tem que concluir como leitor, já que não tem jeito, toda a leitura da Bíblia leva a conclusões sobre a Bíblia. Como é que você vai trabalhar o significado que você está lendo? Aí que entra a semântica. A semântica te fornece as metodologias para se entender o significado. E eu disse há pouco aqui, acabei de citar o texto, que antigamente isso era por palavra. Palavra tal, tem um verbo agapau, filéu, qual a diferença? Hoje isso não tem mais importância nenhuma, isso é exegese ultrapassada. Hoje o que vale são as dimensões linguísticas e extralinguísticas, ou seja, a centralidade do contexto lógico e contexto histórico. O texto tem que funcionar. E as palavras agora, elas ganharam conotações importantes a partir do chamado campo semântico. Então, um bom léxico é aquele que estabelece conexões entre as palavras. Qual o tipo de conexão? Isso é um trabalho interessante, nem todo mundo tem acesso ao texto grego, evidentemente, isso é um trabalho isso é feito por quem faz traduções da língua grega, quem tem um preparo aí de gramática de anos e sintaxe no grego para poder fazer trabalho lexical também. E nessa dinâmica, até que eu não vou falar muito disso aqui, mas existem as chamadas falácias semânticas. Esse é um problema sério, sério. Então, a hermenêutica se fundamenta em dois preceitos: a integralidade da escritura, inspiração verbal, e a importância de determinar o significado pretendido pelo autor original, em vez de fornecer o nosso próprio significado. É importante isso. O Van Huse define como credo do intérprete. A gente vai trabalhar também na questão da filosofia da interpretação, questão do autor, o papel do autor. Então, tem várias falácias aqui. Falácia etimológica da raiz, emprego incorreto de significado posterior ou anterior, emprego de significados ou material informativo, ou seja, várias falácias que, infelizmente, na semântica, são totalmente antagônicas àquilo que foi dito anteriormente, que é procurar descobrir a intenção do autor. Meu foco não é esse aqui, não, eu vou trabalhar um vídeo só para explicar a questão das falácias semânticas,
que são muito usadas no contexto evangelical brasileiro, infelizmente, né? Questão do significado. Então, vamos lá. Vamos trabalhar uma teoria básica da semântica aqui para a gente ver como é que funciona isso. Então, vamos lá. A questão da semântica, a gente vai fazer um exercício aqui de laboratório bem simples para a gente entender. Envolve o significado, como eu acabei de dizer. Primeira questão da semântica é o significado. Então, que procedimento deve adotar para entender com maior precisão o significado da mensagem da Bíblia? Eu estou aqui em Mateus capítulo 1. Estou aí observando. Aí, nessa dinâmica, tem a questão do sentido e referência, linguagem estrutural, contexto, que é extremamente importante, estrutura profunda, sintaxe semântica, o espectro semântico que o termo aparece, que é fundamental isso, e o campo semântico que a gente trabalhou lá. E a questão da ambiguidade e o duplo significado. Então, essa é a teoria básica da semântica. A gente está aí com essas ideias. Antes da gente entrar na semântica, a gente define o que é um elemento importante. São duas questões. A gente passou pelas falácias semânticas e a teoria básica da semântica, que envolve esses 10 pontos. Aqui, onde eu quero parar com mais cuidado. Nem vou parar na teoria básica da semântica, vou parar aqui para a gente ser mais sucinto. Tem muita discussão aqui, ó, na teoria, muita discussão mesmo. É extremamente importante entender, mas a gente tem que fazer um vídeo só sobre a teoria básica da semântica, para compreender isso. Mas vamos lá. Aqui eu tenho que analisar a questão de uma teoria que envolve, uma metodologia que envolve alguns passos. Estou com a Bíblia aqui aberta em Mateus capítulo 1. Então, o que se observa inicialmente? Você precisa, primeira coisa, definir o espectro semântico. O espectro semântico é algo complicado, porque você acaba que não, você vai ter que analisar isso num contexto que está fora do seu. Por exemplo, você está aqui, vamos abrir Romanos capítulo 1, vou abrir Romanos 1 só para a gente entender isso. Por exemplo, você começa o texto, Paulo, servo de Jesus Cristo, doulos Iesu Christu. Qual é o espectro semântico da palavra doulos, como ela é entendida aqui? Então, eu sei que é complicado, porque nem todo mundo trabalha com o original, e a semântica não tem jeito, ela funciona inicialmente, primariamente, no texto grego, porque o texto foi escrito em grego. Então, o campo semântico, o espectro semântico, procura entender o doulos. O que era o doulos? O doulos, no contexto greco-romano, era o escravo, que era propriedade de outro. Como é que Paulo usa aqui? Em que sentido? Paulo se apropriou do termo para trazer ele para o Novo Testamento. No aspecto metafórico. É essa a ideia. Então, você tem que analisar a questão do espectro semântico. Agora, a partir daqui, até quem não sabe o grego pode trabalhar isso. Então, você tem aí algo importante nesse aspecto. Você tem a ideia de que o contexto vai definir o significado. Esse elemento é muito importante. Isso aqui é fundamental. Isso aqui cabe para a nossa metodologia de forma muito clara. Então, o contexto vai definindo para nós o que, de fato, o que o texto quer dizer. Isso aqui, até fora da língua grega, quem faz língua grega tem que fazer, e quem não faz também. Exemplo, se você está lendo uma passagem, você quer entender aqui, exemplo, capítulo 3 de João, capítulo 3 de Mateus, Jesus, a pregação de João Batista, depois João Batista dá testemunho de Jesus, e logo depois João Batista se recusa a batizar Jesus. Então, aí Jesus responde, deixa por enquanto, porque assim a ideia do inclusivo é muito importante, convém cumprir toda a justiça. Aí você analisa uma passagem dessa, mas o que ele quer dizer com justiça aqui? Então, o significado tem que vir no contexto, você tem que trabalhar o contexto. João diz para os primeiros lá, os que viam o batismo, raça de víboras, quem vos conduziu a fugir da era vindoura? Capítulo 3, verso 7. Então, num outro momento, ele não quer batizar Jesus, ele se acha indigno. No momento, ele é o pregador do batismo de arrependimento. Aí tem muita discussão sobre o de arrependimento em grego.
De outro lado, ele fala, não, não posso batizar Jesus. Então, por que ele não pode batizar Jesus? Porque o batismo que envolve o arrependimento, de alguma forma, dele, não cabe a Jesus. E ele também não é a melhor pessoa apropriada para batizar Jesus. Não pode funcionar assim. Aí você, mas o que é justiça? Aí você pega a justiça no livro de Mateus, aparece 7 vezes. Como é que a justiça é trabalhada nesse primeiro evangelho? Como é que ela é trabalhada? Eu vou ampliando o contexto para definir o termo e trazer significado para essa passagem. Exemplo, se justiça é no sentido ético, no sentido que é correto, o servo sofredor deve ser batizado porque essa é a vontade do Pai, ele está encarnado assim, talvez eu entenda isso pelo uso da justiça no contexto de Mateus. E no contexto anterior, porque o batismo está ligado ao arrependimento, mas Cristo não precisa do arrependimento, ele não precisa confessar o pecado. Ou seja, o significado vai funcionando e vai tendo a sua funcionalidade pelo contexto, o contexto lógico. E logo depois, se o objetivo for trazer um estudo mais profundo da teologia ligada à palavra, faça uma pesquisa no campo semântico para encontrar termos. Esse é um elemento importante também para se analisar dentro do que eu estou colocando aqui. E, finalmente, o método. Chega mais método. Então, você está aqui em Mateus. Quais são as palavras-chave do contexto aí? No Mateus 3, qual a palavra-chave? Tem pregando, o imperativo arrependei-vos. Então, você vai procurando as palavras-chave que são definidas muito mais, um dos pontos importantes pela abordagem retórica da repetição. Tem arrependei-vos aqui, no capítulo 3, verso 2 de Mateus. Depois, no capítulo 4, verso 17, arrependei-vos, parece um incluso, no começo, o fim. Então, você vai analisando as cenas no casal narrativo, observando a repetição. Outra coisa que a gente já mostrei aqui, quero repetir, a questão do contexto, que a palavra aparece. Normalmente as pessoas ficam muito presas à palavra, mas aqui capítulo 3, você vai lendo, definindo o contexto. O contexto vai dando significado aos termos, dentro dessa dinâmica. De novo, a questão do espectro semântico, que eu expliquei como semântica diacrônica. Na semântica diacrônica, a gente está interessado na funcionalidade da palavra no contexto dela. Na semântica sincrônica, eu estou mais interessado nas amarrações que envolvem aqui, gênero literário, sintaxe, e aí vai. E observar se a palavra é empregada principalmente em forma, sentido ou referência. A questão da referência lá envolve o espectro semântico e a questão do sentido é como ela se apresenta no texto. Há um verbo que funciona em conexão com os outros verbos. Então, para a gente entender claramente, a semântica é fundamental para se entender o texto. Não dá para entender o texto sem semântica. Aí tem duas possibilidades, quem trabalha com grego e quem não trabalha com grego. Quem trabalha com grego pegará o texto, fará uma tradução, levando em conta, acima de tudo, o chamado campo semântico. Isso é fundamental. Além disso, analisar o espectro semântico da palavra, que ela tem uma funcionalidade no contexto dela. Uma vez feita essa tradução, numa equivalência formal ou dinâmica, e toda uma burocracia, principalmente a questão da teoria aqui, teoria da semântica, isso é estrutura profunda, a sintaxe é semântica, o significado conotativo, muita coisa será feita aqui, inicialmente. Para quem não tem grego, quem não trabalha com grego, já trabalha com tradução, o que você vai fazer? Você vai observar os termos-chave do texto, normalmente aqueles que se repetem, repetição para nós é algo chato, para o texto antigo é sinônimo de ênfase. Repetiu, sinônimo de ênfase. Você vai observar a determinação contextual, que na análise do discurso a gente chama de macroestrutura, como é que essa palavra funciona no livro, dê a palavra aqui de justiça, de Caiocine, no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, 7 vezes. Você tem um macro para analisar. Contexto, aprender, a gente precisa aprender, ler contextualmente. Isso não é fácil. Parece ser fácil, mas não é. É muito assim, mas é simples demais tirar o olho do todo e ficar preso a palavras. Isso é fundamental para entender. Então, você que não trabalha com o original, duas coisas tem que olhar. A questão das palavras-chave do contexto e a questão do contexto.
Esses dois elementos são fundamentais para inicialmente trabalhar a semântica. Mas preciso dizer e reconhecer que não será conclusivo. Quando você lê aí, Paulo, servo de Cristo Jesus, em português, tudo bem, você tem uma ideia do que é, mas realmente, verdadeiramente, só no texto grego. Não há como fugir disso. É a mesma coisa na questão hebraica. Então, meus queridos, é muito importante entender a questão da semântica. Aqui eu não acabei fragmentando, por ser o primeiro vídeo, a gente vai explorar essas questões depois, mas basicamente a semântica envolve o significado, como chegar ao significado do texto, como extrair esse significado na exegese. Então a gente discutiu lá os primeiros momentos da semântica, a questão das falácias que existem, são algumas, a questão da teoria que envolve a semântica, tem várias teorias aí. Vimos lá, e a questão dos elementos que acabam sobrando como metodologia. Quem trabalha com grego, quem trabalha sem grego. Mas uma coisa mas é muito certa. Precisamos explorar demais a questão semântica. Isso não é feito. Normalmente o indivíduo vai para lá e fala, está escrito assim e a conclusão é essa. Mas por que que é? Por que que esse termo significa isso? A partir. Então, a gente conhece um teólogo, exegeta, muito mais pelas justificativas que ele dá do que propriamente do que a conclusão que ele apresenta. O exegeta mesmo, de fato, é aquele que dá boas justificativas para o seu argumento, que o Cassel chama de exegese crítica. Então, esse é o pontapé inicial. Nós vamos analisar outras e outras questões, se assim Deus quiser. Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor Deus. Um abraço. Até a próxima, meus queridos.